Boa noite. Hoje eu irei detalhar para vocês o artigo intitulado Genomas de fungos e parentes revelam perda tardia de famílias de genes ancestrais e evolução de características fúngicas importante. Esse é um artigo que foi publicado em uma revista de grande impacto na Nature Ecology e Evolution, onde um artigo está todo estruturado na questão de entender como o filo Holomicota foi organizado e quais são as origens desse de genes e como foi que todos esses organismos surgiram de um ancestral comum, ok? Antes de começar, é importante entender o que são os fungos, de onde é que eles vêm. A gente sabe que existe uma diversidade evolutiva de fungos. Essa diversidade evolutiva vem se demonstrando cada vez mais promissora e muitos estudos estão com foco nesse tema. E muitas linhagens e clados de vários tamanhos e fenótipos diz que a evolução dos fungos vem pela perda e ganho de genes ao longo da evolução. E a gente sabe que os fungos, eles são umbíquos, eles vivem em todos os ambientes, eles são bem-sucedidos. Eles têm diversas interações, desde ecológica, com ambientes bióticos e abióticos. Em grandes mudanças que a gente vê isso, que ele se adapta a diversas mudanças. Ele tem diversos hábitos, desde sapróbio a simbionte, parasita a endofítico. A gente vê que ele tem diferentes características, desde morfológica a genética ou filogenética. Os fungos, a gente vê que ele tem uma estrutura. Ele tem um basidioma. Esse basidioma, ele é composto por várias células e essa célula, ela é chamada hifa e essa hifa do fungo pode ser septada e cenocítica ou asseptada, no caso de cenocítica. E esse conjunto de hifas, ela forma um micélio e o conjunto de micélio forma um basidioma. E esse aqui a gente chama de macrofungos, mas existem os microfungos também que formam estruturas de micélios, formam filamentos, que podem ser filamentosos ou leveduriformes. O fungo tem essa grande capacidade, esse aparato de ter diferentes formas, que a gente chama isso de dimorfismo, que pode ser por temperatura ou por nutriente, ok? E a origem do fungo, a gente descreve que os fungos, ele é incluído em um supergrupo chamado ele está dentro do grupo Opisthoconta, Holomicota, e está sendo o grupo irmão do Metazoa, outro grupo de animais, como vocês podem ver aí no filograma, ok? Diante disso, a gente vê que muitos seres vivos estão perto dos fungos e a gente vê que o fungo tem uma história evolutiva bem interessante. Aqui a gente vê que os fungos eles abrangem 10 clados de nível de filos, mas existe hoje vários filos, que é a questão da filogenética dos fungos sempre vem mudando. Todo tempo muda, então até hoje a gente não tem um consenso. E a maior parte da sua diversidade filogenética é encontrada em fungos não dicária, porque tem os fungos dicários que são os grupos Ascomycota e Basidiomycota. E a gente vê aqui os grupos parafiléticos, porque a maioria dos fungos eles são a maioria dos grupos a gente vê que na literatura eles escreve que são monofiléticos, mas a gente vê aqui alguns grupos que são parafiléticos, certo? E aqui a gente vê que os fenótipos dos primeiros ancestrais fúngicos, eles são caracterizados como eles evoluíram, e como esse ancestral opistocôntico celular tem sido assunto de intensas pesquisas, como eu já tinha citado. Então, essas diversas reconstruções filogenéticas que existem do último ancestral fúngico, ou seja, um ancestral fúngico universal, que é denominado LUFA, tornaram-se cada vez mais matizados em a inclusão de linhagens divergentes e precoces, e recém-descoberta de novas características dos fungos, porque a gente sempre vê novidades fúngicas encontradas em estudos filogenéticos. Esses resultados eles contribuem para diversas compreensões do ancestral comum, né, universal. Então, em diferentes estudos vêm focando na questão do ancestral possuir estádio celular móvel, ou seja, mobilidade ameboide e flagelar, porque ele descreve que o ancestral comum ele era parasita de microalgas, então ele diz que ele era flagelado e unicelular.
A gente observa aqui algumas origens dos fungos. A origem do fungo, a gente vê que ele teve uma grande deriva genética, uma deriva genética e ele teve diferentes ancestrais e diz que o ancestral comum é, é mais apomórfico ter surgido no ambiente aquático. E a questão dos fungos terrestres, eles formaram uma linhagem assim única e a perda de flagelo. E a ancestral proveniente era um parasitoide de microalgo, como eu tinha citado. E a gente vê aqui a origem do, dos fungos, que a gente vê que diferentes novidades evolutivas, no caso do crescimento hifal ou a perda de flagelo, aí a gente vê aqui três hipóteses. A hipótese que os fungos surgiram foi no ambiente verde, marrom ou branco. E a gente vê aqui que a questão do ambiente verde é associado com plantas. No ambiente marrom, quer dizer que ele surgiu no solo. No ambiente branco, quer dizer que ele veio do gelo, ou seja, da era glaciais, certo? Diante disso, o objetivo desse trabalho é reconstruir a evolução da família de genes no Holomicota, usando 123 genomas inteiros de fungos e um grupo e outgroup, que lá na frente você vai entender, e analisando as tendências temporais e funcionais nas mudanças genômicas de cada família de genes. Então, o estudo em si focou em entender esses 123 genomas e ver a questão desses genes e o parentesco desses genes entre si. Em métodos, a gente vê que a montagem do conjunto de dados foi agrupado e agrupamento de proteínas teve uma amostragem de espécies, foram 106 espécies de fungos, abrangendo todos os clados conhecidos a nível, exceto o Saccharomycota, e além disso, eles foram incluídos também 17 grupos externos não fúngicos, como o Heterolobosea, Amoebozoa, Protozoa e Nuclearides. As coletas de dados, as sequências genômicas, ou seja, as sequências proteômicas, foram obtidas no JGI, Genome Portal, e NCBI, numa coleta até julho de 2021. E a gente vê aqui que teve toda a questão dos métodos da busca por similaridade dos genes, ou seja, realizada usando Mask-Seq2, agrupamento, depois a linhagem desses grupos e também a finalização desses grupos, como vocês podem observar aí. A metodologia também a gente vê que os resultados aqui, a reconstrução da árvore genética, a gente teve HGS, ou seja, proteínas homólogas ou cópia única, teve os clusters de cópia única, teve a busca baseada em MM, o MM de conjunto de genes marcadores, com JI, então a gente vê todas as questões desse programa. E depois foi feita toda a inferência da história de duplicação de perda do genoma, ou seja, a perda de genes e ganho de genes fúngico, e também a anotação dos grupos homólogos, ou seja, se aquele gene era homólogo a outro grupo, como por exemplo os protistas, como eles relatam muitos resultados. E os resultados, a gente viu que, quando eles fizeram toda a análise do estudo, eles viram que o conteúdo genético dos fungos não de cária se assemelha bastante aos protistas, ou seja, que tem alguma semelhança. Esse agrupamento de sequência de fungos, eles encontraram 123 espécies, né, dos grupos proteínas homólogas, e da filogenia máxima, e eles fizeram toda a filogenia e viram que a máxima verossimilhança de 272 autólogos foi o resultado de uma árvore filogenética bem robusta, como vocês podem ver aqui. A gente vê o grupo aqui, a gente vê em negrito, nessa seta verde, a gente vê dos grupos de foi analisado, que são parentes do reino fungi, junto com o protista. A gente vê aí dos grupos do não dicária e o dicária, até lá em cima. E a gente vê aqui os outros grupos irmãos, normalmente os protistas, muito bem organizado. Nesse contexto, os resultados, a gente viu que o estudo teve uma herança genômica protista e uma novidade limitada em fungos. Eles veem que tem algumas novidades evolutivas de fungos, mas às vezes são limitadas em relação aos outros grupos. O estudo identificou 540 grupos de proteínas homólogas presentes no ancestral de Holomicota, mas ausente em dicária nos grupos principais.
Ou seja, eles veem que teve uma perda e ganho de genes ao longo da evolução. O ancestral lufa perdeu 41 HC ao separar de nuclearídeos, enquanto as maiores perdas ocorreram nas separações de blastiomicota, zoopagomicota e de cária, com 76, 64 e 239 proteínas homólogas. Ou seja, a questão da proteômica, eles viram que teve essa perda também. Os autores também sugerem que a perda gradual desses genes conservados em protista e pré-fúngico e os fungos não de cária mantém um número significativo de proteínas homólogas compartilhadas com linhagens não fúngicas, ou seja, proteínas dos protistas, algumas proteínas homólogas são compartilhadas com a linhagem não fúngica dos fungos. Ok? E aqui vocês podem observar nessa imagem. Aqui vocês podem observar nessa imagem muita estrutura aqui dos fungos, a gente vê a similaridade dos fungos e a questão da perda e o ganho dessas proteínas, ok? Aqui a gente vê a interação entre o ganho e a perda de genes que moldou a evolução dos fungos, né? A gente vê aqui o ancestral comum, inicialmente ele tinha 12.766 genes ganhando, né? Ele tinha ganhado, mas ele ganhou 913 genes e depois perdeu 295 genes, resultando em uma expansão líquida e moderada. Aí a gente vê que o proteoma ancestral, quando fizer a proteoma do ancestral, viram que esses 12.000 dos genes, de 12.761 genes no ancestral comum universal, viram que esse de 14 e a 14.891 do ancestral comum de isopogomicota e fungos derivados. A análise indicou que a maioria dos primeiros ancestrais fúngicos teve contração genética, ou seja, divergência genética, com exceções nas reparações dos quitrídeos e do ancestral comum zoopagomicota, que teve uma expansão de 791 genes. Aqui a gente vê nessa imagem, nessa ilustração, a diferença de perda de ganho de genes ao longo dos grupos do ancestral comum, universal, e alguns grupos de zoopagomicota, a gente vê essa perda e ganho assim entre eles. E os gráficos representam isso quando vocês focar bastante na questão das imagens. Diante disso, alguns impactos das mudanças genômicas na evolução dos fungos têm algumas características interessantes, porque existem diferentes duplicações de genes nos fungos. E essas duplicações de genes em ancestrais fúngicos iniciais podem estar relacionadas a questões das mudanças fenótipicas, ou seja, o fungo adaptar a outro ambiente e adquirir outras características fenotípicas. Foram identificados grupos homólogos com maior dinâmica e expansão e a contração de 8 encontrado 8 nós filogenéticos. Entre as 100 grupos com maior expansão, 51 continham proteínas extracelulares transportadoras, que foram fatores de transcrição. Também analisando a questão das duplicações, 22,9% dos quitrídeos e 34,7% do indicária estavam ligadas às funções extracelulares dos coisas. Ou seja, muitas funções de perda e ganho de genes estavam voltadas com o ambiente extracelular na célula fúngica. Aqui vocês podem observar todo o mapeamento, outros impactos nas mudanças. A gente vê a questão dos estágios com aumento significativo de casinas e proteases. A questão também moldou também a perda e o ganho de genes, certo? Aqui a gente vê outro também resultado em questão eles também identificaram 757 fatores de transcrição e mostraram que essa evolução constante em ganhos significativo das primeiros clados em alta rotatividade de fungos não dicárias. Em Mucoromicota a gente viu que muitos desses fatores de transcrição entre os fungos foram semelhantes aos fungos de cária, com menor diversidade em expansões e em perda de certas famílias. A gente vê que essas análises dos fatores de transcrição teve em 3 épocas. A gente vê que essa classificação mostrou diversas dinâmicas e diversas
continuidade na questão dos impactos nas características dos fungos em perda e ganho de genes. E a gente vê que muitos eventos importantes, como o surgimento das risóides nucleares e a evolução homostrófica, foi um dos fatores também contribuinte para a evolução dos fungos. Então a gente vê toda essa classificação dos fatores de transcrição em fungos. Existem diferentes níveis de fatores. Aqui a gente observa mais a questão da expansão das proteínas secretadas e fatores de transcrição podem ter contribuído para a evolução homostrófica em regulação da genética dos fungos, certo? A dinâmica dos fatores de transcrição sugere que a reconfiguração significativa nas redes regulatórias de genes fúngicos ao longo da evolução, com expansões recorrendo diferentes pontos da árvore filogenética, como vocês podem observar aí nessa imagem bem detalhada da reconstrução filogenética. Então, a gente vê que o trabalho em si, ele traz toda a questão da reconstrução filogenética de 123 genomas, sendo 106 fúngico e 117 não fúngico, e a gente vê essa similaridade de alguns genes do protista ter proteínas homólogas é, ao reino fungi, principalmente ao dicária, certo? E não dicária. Então, eles concluem que esse trabalho, em conclusão, eles viram que o estudo analisou a evolução genômica dos fungos, destacando, ao contrário dos animais e as plantas, as mudanças no conteúdo gênico não ocorrem abruptamente, mas sim de forma gradual, com a retenção significativa de genes de protista e a perda associada a funções como fagocitose e a regulação do círculo celular. Fungos não dicária mantiveram muitos grupos homólogos, ausentes no dicária, e a ausência de sinapomorfias claras complica a definição taxonômica dos fungos. Então, até hoje tem toda a complexidade de entender a taxonomia fúngica, ok? E existem muitas duplicações de genes que foram episóticas e concentradas em certos nós da árvore fúngica, especificamente relacionadas às proteínas extracelulares e transportadoras, refletindo assim a transcrição de fagotrofia para osmotrofia. Assim, esse estudo forneceu uma visão detalhada da evolução dos fungos, sugerindo que sua origem a partir de ancestrais opisthoconte é um processo gradual, com grande rotatividade de genes e o surgimento de inovações genômicas. Ou seja, o estudo em si observou que existe essa perda e ganho de genes ao longo de toda a evolução dos fungos e até hoje ainda não se sabe toda a taxonomia dos fungos e existe todo o elo de entender todo o conhecimento oculto que existe sobre os fungos ainda. Ok? Então, isso é a minha apresentação sobre o artigo e agradeço quem chegou até aqui. E um abraço.